Boa noite, gente. Eu sou a Amanda. Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre o Enem e as oportunidades de ingresso no ensino superior. A gente vai falar sobre o SISU, ProUni e o FIES. Para isso eu não tô sozinha, tô com as minhas colegas. Eu sou estudante de jornalismo aqui na Unicinos, estou no 4º semestre. Sou bolsista ProUni 100%. E agora os meus colegas vão se apresentar para vocês. Bom, boa noite, então, pessoal. Meu nome é Júlia, também sou estudante de jornalismo, estou entre o 3º e 4º semestre da faculdade. Tenho 20 aninhos e também sou bolsista ProUni 100%. Boa noite, gente. Eu sou a Rafaela Chardozin, eu tenho 20 anos. Sou estudante de jornalismo da Uni também, estou no 4º semestre e sou prounista 100%. Então, para a gente começar a falar sobre o Enem e sobre quais as oportunidades que ele nos oferece através do exame, a gente fazendo o Enem, nós temos a oportunidade de acessar as universidades públicas ou particulares através das bolsas e dos financiamentos que os processos que nós iremos falar mais para frente nos oferecem. Além disso, a gente pode também estar ingressando em universidades em Portugal. O Enem ele começa com um processo que nós chamamos de pré-prova. Então, ele começa com o pedido de isenção da taxa de inscrição. Essa taxa, geralmente, ela varia entre R$ 80 e R$ 90. Então, aquelas pessoas que não têm condições de pagar, elas podem pedir, através do preenchimento de um formulário, a isenção dessa taxa. Depois disso, se abre o período de inscrição, e aí todas aquelas pessoas que desejam realizar a prova do Enem devem fazer, e depois se abre o processo de pagamento dessa taxa. Então, tu só confirma de fato a tua inscrição, caso tu não tenha pedido a isenção, a partir do pagamento dessa taxa. Nesse ano, a gente tem uma alteração, uma inovação, na verdade, que o Enem está fazendo, que é a realização das provas digitais ou impressas. Então, além daquela prova impressa, que sempre é feita, tem a oportunidade de fazer a prova digital. Então, esse é o primeiro ano que isso está acontecendo. Vale lembrar que essa prova digital não é tu fazer em casa, no teu computador, né? Muito pelo contrário. Existem algumas universidades, escolas, e também não são todas no Brasil, que estão trazendo essa inovação. E depois nós temos a aplicação da prova. Nesse ano, ela vai acontecer, na verdade, no ano que vem, em janeiro, serão 2 domingos, devido à pandemia, né? Geralmente o Enem ele acontece em novembro, mas devido à pandemia acontecerá no ano que vem, 2021. E também, devido à pandemia, nesse ano aquelas pessoas que estiverem doentes com alguma infecção, elas não poderão realizar essa prova, mas elas terão direito ao pedido de reaplicação. Então, agora abordando um pouquinho os processos seletivos para ingressar efetivamente na universidade, a gente tem primeiro o SISU, Sistema de Seleção Unificada. Ele é um programa destinado ao ingresso nas universidades federais, onde o ensino é 100% gratuito, custeado pelo governo. E para utilizar esse programa, o aluno precisa realizar a prova do Enem no ano em questão e ter uma pontuação maior que 0 na redação. O SISU, como o ProUni, ele tem 2 chamadas, e além dessas 2 chamadas, as universidades possuem uma lista de espera. Então, vale para quem se inscreve acompanhar nos portais da universidade após o período de inscrição. Além do SISU, a gente tem o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. É um programa destinado ao ingresso nas universidades privadas, onde o ensino é pago e financiado a juros zero. Os requisitos para utilizar o FIES são ter feito qualquer Enem a partir de 2010, uma média de 450 pontos nas matérias, redação acima de 0 e renda per capita de 1 a 3 salários mínimos por familiar. No FIES, o estudante paga uma coparticipação durante a graduação e paga e quita, né, o financiamento após se formar, sempre proporcional ao salário. Além disso, a gente tem também o vestibular da Unicinos, né?
para ingressar aqui na Unicinos, onde o ensino é pago. A inscrição desse ano tem um diferencial, ela é gratuita e a prova é realizada à distância. Então, vocês podem se inscrever no card aqui embaixo. Vocês realizam a prova na casa de vocês, recebem o resultado, né? E aí tem uma data específica para cada curso realizar a matrícula no campus. Bom, sobre a oportunidade do sistema ProUni, né, que eu, a Amanda e a Rafa temos para ter o ingresso na Universidade da Unicinos, a gente tem um sistema que oferece 2 tipos de bolsa. A gente tem a bolsa integral e a bolsa parcial, que respectivamente quer dizer uma bolsa que, né, cobre 100% dos teus custos na faculdade e a parcial que cobre apenas 50% dos teus custos. Bom, a bolsa integral era destinada aos estudantes que atendem a um requisito de renda familiar. A integral, ela é até 1,5 salário mínimo por pessoa, um dos requisitos socioeconômicos, e para a bolsa de 50%, a bolsa parcial, tem que ter até 3 salários mínimos por pessoa na renda per capita. Bom, a bolsa, ela tem a duração, né, durante todo o curso, desde que o aluno seja aprovado em no mínimo 75% das disciplinas cursadas. Isso é bem importante dos alunos saberem, né, de sempre estar passando dentre as 75% das disciplinas cruzadas, para que consiga sempre ter a bolsa durante todo o ano ali e não haja nenhum problema. Bom, e a variante dessas bolsas, né, oferecidas pelo ProUni, elas dependem do curso e da universidade escolhida. O ProUni também oferece o processo de cotas, além do que a Júlia comentou sobre as condições socioeconômicas, tem as cotas também que abrangem as pessoas com deficiência, aquelas pessoas também que são autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, e professores de escola pública que não necessariamente precisam atender a todos os critérios que a Amanda tinha comentado anteriormente. Bom, e eu acredito que seja uma grande dúvida da galera é sobre a nota de corte. Bom, Júlia, mas o que é a nota de corte? A nota de corte é a menor nota para ficar entre o número de selecionados para a bolsa ofertada dentro do ProUni. O valor ele é calculado todos os dias, assim que as pessoas vão preenchendo as notas nas vagas oferecidas. Bom, com essa nota, daí o estudante pode calcular em qual bolsa ele terá a oportunidade de ingressar na faculdade. Então, por isso que é sempre importante que o estudante veja ali, durante os períodos de inscrição do ProUni, se essa nota está acima da nota de corte ou abaixo. Se ela estiver acima, você está entre os selecionados para a vaga. Se essa nota estiver abaixo, é bom que você escolha outra bolsa ofertada para que você consiga ingressar na faculdade. Quando tu te inscreve no ProUni, tu tem a chance de estar escolhendo duas opções de curso e universidades diferentes também. Vale sempre lembrar que tu sempre deve escolher a primeira opção ou a segunda opção de acordo com as tuas prioridades. Por exemplo, se eu desejo muito cursar jornalismo, que é o meu curso, mas eu tenho como segunda opção história. Então, eu vou colocar na minha primeira opção, quando eu for me inscrever, jornalismo, e segunda opção história. Por quê? Porque na primeira chamada, o sistema do ProUni sempre prioriza a minha primeira opção, o que eu desejo, né? Tá ingressando na universidade. Também, durante esse período de inscrição, que geralmente dura entre 3 a 5 dias, tu pode ir alterando as tuas opções, os cursos, a universidade que tu quer entrar. A primeira chamada também, ela ocorre depois, né, dessa seleção, que vai de 3 a 5 dias. Eles sempre levam em conta a tua primeira opção. Caso tu não entre, devido à tua nota de corte, como a Júlia tinha explicado, eles vão avaliar a segunda opção. Caso a tua nota de corte bata ali, né, tu consiga entrar, tu é chamado. Se não, tu ainda tem a oportunidade na segunda chamada, que acontece depois desse processo da primeira chamada e os outros processos que nós iremos falar. Aquelas pessoas que talvez não tenham sido aceitas a documentação, que não tenham se encaixado nos requisitos, né, que se tem essa segunda chamada com as vagas que, digamos assim, sobram. Mas as pessoas que se inscreveram no ProUni só são chamadas na segunda chamada se elas não passaram na primeira opção. Então, depois disso, o aluno recebe o resultado, né? E se ele for aprovado, ele tem que entregar a documentação que comprova o direito à bolsa. Cada universidade solicita os documentos que achar necessário. Dentro desses documentos, ele pode pedir
comprovante de renda, identificação tua e dos teus familiares, teu comprovante de residência, imposto de renda. É importante que no momento dessa entrega tu tenha em mãos os originais e as cópias legíveis desses documentos. Então, em que momento tu entrega esses documentos? Eles marcam uma entrevista contigo, com uma assistente social. Nessa entrevista, ela vai te fazer perguntas sobre a tua situação socioeconômica e vai conferir esses documentos contigo. Então, ali é o momento que, se tiver faltando alguma documentação, enfim, tu possa ir atrás disso. Esse período dura geralmente 2 dias, então é tranquilo de ir atrás do que está faltando. Os documentos são analisados por uma comissão responsável da universidade, composta aí por assistente social, membros do corpo da universidade, e após alguns dias o resultado sai. Se tu for aprovado, tu tem que comparecer à universidade para realizar a tua matrícula e escolher as matérias que tu vai cursar naquele semestre. Bom, se mesmo assim tu não conseguiu o ingresso à universidade, a gente tem o ProUni te dá a oportunidade das vagas remanescentes. Ela tem alguns requisitos, como já fora dito anteriormente, como, por exemplo, ter feito o Enem pelo menos a partir de 2010, os 450 pontos nas matérias dadas pela prova do Enem e a redação acima de 0. Então, é necessário, né, evitar que tu preencha os requisitos estabelecidos pelo sistema para que tu possa participar dessa oportunidade das vagas remanescentes. É importante também citar que as pessoas com deficiência e os professores da rede pública que pretendem, né, cursar licenciatura em educação básica, eles podem participar sem necessariamente se encaixar em todos os requisitos citados pelo sistema. Então, a gente deixa aí a dica, né, de que aquele pessoal que tem interesse em entrar na universidade e não conseguiu nas 2 chamadas, sempre está entrando no site e procurando as vagas que se tem, porque ao longo do ano elas vão abrindo, né, ao decorrer das pessoas que desistem, enfim, os acontecimentos que se tem. Então, sempre vai cuidando ali, né, e caso tu veja e tenha uma vaga que tu deseja, tu demonstra o interesse nessa vaga. A partir desse momento, tu já tem a expectativa dessa bolsa, e aí a universidade, né, caso tu preencha os requisitos, vai entrar em contato contigo para tu arrecadar tua documentação, as coisas que eles vão te pedir. Se tu fizer a entrevista, entregar essa documentação e for aceito, tu consegue essa bolsa e aí parte para a parte da matrícula. E para auxiliar vocês com todas essas informações que a gente acabou de dar sobre o ingresso na universidade, a gente separou 3 QR Codes, né, de sites e Instagrams que a gente acha importante que vocês acompanhem. É só, né, direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que já vai abrir. A gente separou então o site do ProUni para estar sempre ligado nas atualizações. O Instagram do MEC, que a gente dá a dica de ativar as notificações para sempre estar por dentro também. E o Instagram da Unicinos para estar sempre por dentro das novidades do vestibular. Então, gente, da nossa parte era isso. Agora a gente abre para as dúvidas que vocês têm. Vocês podem mandar aí no chat que a gente vai respondendo aos poucos. Caso o pessoal tenha alguma dúvida ou queira compartilhar com a gente alguma experiência dentro do sistema também. Sim, Kimberly, as bolsas do ProUni são limitadas. Todos esses programas que a gente comentou, eles têm limitação no número de vagas, e isso é liberado no site no momento da tua inscrição. Tu pode acompanhar quantas bolsas são 50%, quantas são 100%. Isso vai estar especificado no momento da tua inscrição. Isso depende muito da universidade e do curso que tu for escolher na oferta. No caso meu e das meninas, a gente entrou na mesma oportunidade de bolsa e a gente concorreu entre 5 vagas. De nada, Kimberly. Se alguém teve alguma dúvida em algum nomezinho que a gente usou também, a gente explicou ali sobre a nota de corte, né, gurias? Eu acho que a maior dúvida, de repente, que as pessoas têm, às vezes, é da nota de corte, né? Eu, pelo menos, tinha muita dúvida quando eu entrei na faculdade sobre a nota de corte. Então, os cursos que a Unicinos disponibiliza, novamente, eles são liberados no momento da tua inscrição. Alguns dias antes de abrir o processo seletivo do ProUni,
eles liberam um site com o número de vagas, quais faculdades estão inclusas, né, no programa, e ali vocês podem acompanhar, geralmente de 3 a 5 dias antes da inscrição, eles já liberam isso. Isso, então os cursos tu só vai conseguir ver mesmo a disponibilidade quando abrir a oportunidade do site do ProUni. Obrigada, meninas. Mandaram o esclarecedor ali, valeu. Obrigada. A Sônia falou que estuda pelo SISU, né? Como as meninas falaram, o SISU ele é um sistema de ingresso na faculdade federal, né? E o processo é mais ou menos o mesmo do ProUni também, de seleção, de entrar no site, de nota de corte, tudo nas mesmas questões. A única coisa que modifica mesmo é essa questão de ser numa universidade federal, e daí não tem o parcial de bolsas, porque federal é totalmente gratuita, né? E tu pode participar, também é importante falar, o SISU tu pode participar, mesmo não sendo da rede pública de ensino, né? Mesmo tu tendo cursado ensino médio em rede privada, tu consegue participar, porque a federal é aberta para todos. Sim, mas existem também as cotas, né? Daí tu pode estar entrando ou acesso universal, que seria, enfim, todas as pessoas, ou por cota. Daí também tem a questão de diferença de vagas, né? O acesso universal geralmente tem mais vagas e as cotas têm números mais limitados de vagas. Pode concorrer aos 3... Responder? Pode ir, Rafa. Assim, tu pode te inscrever, né? Geralmente o primeiro que sai é o SISU, tá? Ele sai ali por janeiro. Se tu concorre ao SISU e faz a tua inscrição, tu não pode concorrer ao ProUni, porque tu só pode concorrer a um dos 3 programas. E aí tu assina um termo que tu diz que tu abre mão, né, dos outros a partir do momento que tu te inscreve. Então, não, tu não pode, né? Se tu te inscreve no SISU, tu não pode concorrer ao ProUni. Se tu te inscreve no ProUni, tu não pode te inscrever no SISU. Eu digo inscrever é quando tu faz a tua matrícula, né? Caso tu te inscreva no SISU, por exemplo, e não passou, não fez tua matrícula, tu pode concorrer no ProUni. E assim sucessivamente. Mas a partir do momento que tu faz a tua matrícula, tu não pode concorrer a outro processo seletivo. E nem 2 vezes, né? Por exemplo, eu não posso me formar e depois querer fazer o ProUni novamente. Eu não posso fazer isso, né? É uma vez só que eu posso usar. Isso, e o ProUni também, vocês têm que ter cuidado com a desistência da bolsa, porque dificilmente vocês vão conseguir ter o ingresso na faculdade novamente com o ProUni, caso haja desistência, né? O que vocês podem fazer é trocar de curso, trocar de universidade dentro do ProUni, mas a desistência da bolsa pode causar com que vocês não consigam mais ingressar na faculdade através do sistema. Perguntaram ali sobre fiador do FIES, tá? Eu pesquisei aqui e aqui diz que o portal do FIES diz que sim, que é necessário ter um fiador para pedir o financiamento do FIES. No entanto, existem diferentes tipos de fiança e algumas pessoas estão dispensadas da exigência de apresentar um fiador. A Mariana também perguntou se tem bolsa ProUni para todos os cursos. Não, Mariana, infelizmente não são todos os cursos que têm bolsa. É sempre muito desafiador tu entrar no site e ver realmente se tem uma bolsa para o teu curso na universidade que tu deseja, mas não é sempre que ela vai estar disponível. Sobre a nota de corte, então, que pediram para a gente falar mais um pouquinho. A nota de corte funciona assim. Ela é a nota da última pessoa que entrou, seja no último ano ou no último dia do processo seletivo. Como assim? No momento em que abrir o ProUni ou o SISU, enfim, funciona da mesma forma para todos, tu vai colocar o teu curso que tu quer, a modalidade ali que tu quer, a bolsa, enfim, e vai dar um tempo X de horas, geralmente de um dia para o outro, e aí no outro dia tu pode ver. A última pessoa a conseguir a bolsa naquele dia, por exemplo, se tem 5 selecionados, o último entrou com 600 pontos, esses 600 pontos são a nota de corte, entendeu? Então,
por exemplo, se tu tiver 580, sabe que naquela bolsa ali, naquela modalidade, dificilmente tu vai passar. Tu pode continuar tentando, é uma escolha tua, porque tem a questão da desistência, da documentação, mas essa nota de corte é em relação à última pessoa na lista dos selecionados. Isso. O que acontece? Por exemplo, eu me inscrevi na primeira opção e na segunda opção, tá? E na minha segunda opção, minha nota de corte estava abaixo, e na minha primeira opção eu estava dentro das vagas limitadas. Eu não passei em nenhuma opção, tá? Só que o que acontece? Houve desistência e eu subi. Então, eles vão me chamar na primeira ou na segunda chamada, mesmo a minha nota de corte estando abaixo, porque a pessoa que estava acima de mim passou na sua primeira opção e aquela vaga que ela estava ocupando era a segunda opção dela. Então, tu ainda tem a oportunidade de ingresso. É um jogo, gente. Vocês têm que ir de acordo com as prioridades de vocês mesmo. A Thaís perguntou se é preciso fazer o vestibular da universidade, da Unicinos, no caso, para o ProUni ou somente o Enem. Para te ingressar pelo ProUni, tu precisa necessariamente ter feito o Enem, tá? Que daí tu vai poder conseguir a bolsa, enfim, 50% ou 100%, depende daí da tua renda e das pessoas que moram contigo. Para ingressar pelo vestibular, basta que tu faça o vestibular e passe. Eu, por exemplo, não fiz o vestibular, mas fiz o ProUni. Então, eu ingressei através do ProUni, mesmo que eu não tenha feito o vestibular. Então, uma coisa não depende da outra. Depende daí da forma que tu vai querer ingressar. Se tu quer ingressar pelo vestibular, pagando, ou através do ProUni com as bolsas. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta da Sônia, e não sei se eu vou saber te responder, Sônia, mas eu acho que quando tu usa o sistema, acho que é uma vez só. Normalmente, esse uma vez só, não pode. Não pode. Tu não pode usar nem no caso. O ProUni, tu tem a oportunidade de usar somente uma vez, então tu não pode ingressar novamente no programa em uma universidade particular utilizando o ProUni. E tu também não pode ingressar tendo alguma formação anterior. No SISU, eu acredito que possa, tá? O SISU, né, o que possibilita nas universidades públicas, eu acredito que possa sim, mas a gente pode conferir e colocar aqui no chat para ti depois. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Thaís entendeu. É bem complicadinho mesmo, e a gente chora, a gente fica louco, assim, né, durante essa etapa. Mas o pior de tudo é quando tu vai ver se tu passou na vaga e o sistema tá totalmente congestionado. Eu não sei se aconteceu também com vocês, gurias, mas comigo foi assim. Acho que normalmente acontece, é muita gente querendo entrar ao mesmo tempo e aquele nervosismo pra saber se a gente conseguiu a vaga. E o pior é que tu não recebe a vaga naquela hora, né? Tu sai postando em tudo, mas tu ainda tem um monte de processo, né? Tu ainda tem que arrecadar a documentação, que não é pouco, é muita coisa. Tu ainda tem a entrevista, que tu tem que entregar toda essa documentação e a tua renda tem que bater, né? Por exemplo, a gente tem 100%, então se a gente chegasse lá e fosse 10 centavos a mais, a gente não ganhava a bolsa. Então tem toda essa questão de avaliação, depois ainda fica uns 2, 3 dias e tu volta lá, né, para fazer tua matrícula. Então demora um pouquinho, não é sair o meu nome na lista e eu passei. Claro, boa parte já foi, a parte mais difícil, mas ainda tem todo um processo aí que a gente fica bem ansiosa. Isso. E mesmo que depois disso a renda de vocês cresça ou alguma coisa do tipo, vocês não perdem a vaga, né? A vaga, ela é no momento em que vocês entrarem e ingressaram na universidade, mas vocês vão assinar um documento, eu não lembro se é mensal ou de 6 em 6 meses ou anual. É por semestre. Isso, por semestre, então. Vocês assinam um documento validando aquela bolsa que vocês continuam na universidade utilizando ela. Só tem esse processo de renovação, mas a documentação tu só apresenta uma vez. Isso. Aí tem outro ponto também. Vamos ver o que gurias podem falar. Tá. Então, voltando aqui um pouquinho na questão do vestibular da Unicinos, para vocês ingressarem aqui na Unicinos através do vestibular. Esse ano, como eu comentei, a prova é online,
e o vestibular é gratuito, exceto para o curso de medicina, tá? O curso de medicina, a prova é presencial ainda e tem o pagamento de uma taxa. Vamos ver. A Flávia perguntou se o SISU tem alguma limitação de renda. Então, Flávia, o SISU não tem, mas o SISU tem... Parte das vagas do SISU são destinadas a cotistas. Aí tem o mesmo processo em relação à renda, à cor, à etnia, né? E deficiência também. Então, ele passa por esse processo, mas parte, 50%, é para ampla concorrência. Isso. Aí os requisitos são requisitos socioeconômicos, né? Requisitos de escolaridade, se tu fez o ensino médio em uma escola privada, se tu fez o ensino médio em escola pública. Quem fez ensino médio em escola privada e foi 100% bolsista tem a oportunidade de ingressar pelo ProUni, por exemplo, e não somente pelo SISU. Vamos ver se mais alguém tem alguma questão pra gente. É complicadinho no início, mas depois é só felicidade, gente. De nada, Flávia. A gente tem aqui com a gente pessoas que já são estudantes de faculdade, que já passaram pelo processo de Enem. Quem fez o ensino médio em escola particular tem direito a alguma bolsa? Como a Júlia falou, bolsa não, né? Como a Júlia falou, o pessoal que teve bolsa no ensino médio em escola particular pode concorrer ao ProUni. Quem pagou não pode concorrer ao ProUni. Por quê? Porque o ProUni ele é destinado às pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade. Seria meio inviável tu dar uma bolsa para uma pessoa que pagou, né, uma escola particular, enfim. O SISU já pode, né? Que daí é na Universidade Federal. Daí tu pode ingressar mesmo tendo estudado em escola particular no ensino médio. Então, perguntaram aqui se a gente precisou estudar muito. Fica feio a gente falar que não estudou muito, né? Mas o que eu posso dizer? Vai desmerecer, Amanda, vai desmerecer. Tinham 5 vagas. Eu passei em primeiro, deixa eu fazer meu jabá aqui, né? E eu comecei a estudar faltando pouco tempo para o Enem. Faltava ali uns 3 meses, comecei em agosto. E eu foquei mais em redação, matemática, que era que eu sabia que eu ia mal se eu não estudasse. E deu certo. Estou aqui faz 2 anos já. Mas, a depender do curso, né? A depender da faculdade, isso pode variar muito. Mas estudem por garantia. Isso, é importante a gente sempre... Pode ir, Rafa. Sempre olhar... tem no site, né, das universidades e até no Google vocês conseguem buscar uma planilha que tem as notas de cortes do ano anterior. Então dá para vocês mais ou menos se basearem nisso, né? Tu olhar a nota de corte pro teu curso, a universidade que tu deseja no ano anterior, porque ela não aumenta muito, ela pode aumentar um pouquinho, diminuir também, mas não altera muita coisa. Então é uma dica que a gente deixa. Isso, e eu acredito que a preparação também corre junto à vaga que tu pretende alcançar, né? Tipo, essa dica que a Rafa deu da nota de corte é um pouco sobre isso. Uma pessoa, nós, por exemplo, né, não baixando o nosso curso, que a gente ama, maravilhoso, jornalismo, mas se a pessoa quer passar em medicina, sei lá, odontologia, que são cursos com maior concorrência, é importante que ela tenha aí 1 ano, pelo menos, estudando para o Enem, né? Eu estudei, por exemplo, baseado no meu 3º ano do ensino médio. A minha escola me ofereceu isso, né? Aula de redação, aulas pro Enem mesmo. Então, eu já estudei junto com o 3º ano. Eu me formei e no início do outro ano eu já estava ingressando na universidade. Quanto foi a nota de corte que vocês tiraram, mais ou menos? Eu não lembro exatamente, mas foi 650, 640, mais ou menos. A minha foi 667, se eu não me engano. Foi por aí. Se eu não me engano, na Unicinos eu fiquei em terceiro. Tu ficou em qual lugar, Rafa? A Amanda ficou em primeiro. Lembro. Eu acho que eu fiquei em terceiro. Provavelmente em quarto.
que nós passamos todas juntas. Sim, eu fiquei com 698, mas eu lembro que a nota de corte não era muito diferente, assim. Ele ficava bem nesse espaço, entre 650 e 700. Deixa eu ver, tem mais perguntas? Sobre esse direcionamento de informações, é bem como a gente falou para vocês. Acredito que no site da Unicinos não tenha tanta informação sobre esse tipo de ingresso, mais sobre o vestibular mesmo, mas são informações que vocês podem, né, buscar no próprio site do MEC, do ProUni, no Instagram do MEC, que é uma linguagem super fácil, né, e super adepta para a gente que está sempre na rede social, e é onde vocês podem encontrar mais informações sobre esses tipos de sistema e ingresso. Vamos ver se tem mais alguma questão. Alguém que já tenha passado pelo temível Enem. E outra coisa, né? Outra dica legal também da gente dar para o pessoal é, claro, se você tiver, né, as condições, enfim, se não tiver, como a Rafa falou, tem a isenção da taxa para o Enem, mas também é legal tu fazer um ano antes de tu realmente fazer o Enem para valer, sabe? Para te ter um conhecimento sobre a prova, saber ali como é que é, né? Tá? Porque uma coisa é tu treinar a tua prova na tua casa tendo a resposta na tua frente, outra coisa é tu realmente estar ali dentro, né? Cercado de pessoas, tu passa várias horas em cima de um caderno. Então é importante tu ter essa experiência antes de fazer essa prova para valer mesmo, para te ingressar na faculdade. É uma dica legal também de se dar. Então, gente, a gente queria agradecer a participação de vocês. Da nossa parte era isso. Muito, muito obrigada, de verdade. Obrigada também à prof, que ficou hoje nos bastidores, mas ela que nos ajudou, né, a estar aqui. E é isso, gurias. Isso, agradecer a prof pelo convite, né? Achei super legal a iniciativa. A gente tem uma bagagem para falar sobre o assunto, né? Então, muito obrigada a todo mundo que compareceu aqui para conversar com a gente. Espero que realmente a gente tenha esclarecido dúvidas e ajudado vocês nesse processo de ingresso na faculdade. Muito obrigada, a gente continua acompanhando aqui o Unicinos Conecta, que está muito legal.